Olá, concurseiro e concurseira, eu sou a professora Janaína, professora de Conhecimentos Pedagógicos. Você que está chegando agora aqui no canal, já escreva aqui, pois eu trago várias dicas de organização de estudo, correção de provas e em breve também teremos conteúdo quanto a resumo de autores, tá bom? Então hoje a gente vai continuar a gravação da parte 2, da parte específica de Santo André. Em outro vídeo eu fiz a correção da questão 31 até a questão 40 e agora vamos corrigir da 41 até a 50, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final, pois ele traz dicas ótimas para vocês, não só da correção das questões, mas do pensamento de cada autor. Então eu procurei trazer para vocês as dicas que esses autores mais defendem. Aqui na descrição desse vídeo tem o grupo de Guarulhos para você, professor, que vai tentar o concurso de Guarulhos. Tem também o meu Instagram, caso você não consiga entrar no grupo, você pode entrar em contato comigo lá no meu direct, tá bom? Então, vamos começar a correção. Número 41. Conforme Barbosa, 2001, a organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa partir de uma situação de um problema real. Olha só, de um problema real. De uma interrogação e de uma questão que afete ao grupo, tanto do ponto de vista socioemocional quanto cognitivo. Gente, os autores desse edital trouxeram ideias que conversam entre si. Eu já falei isso lá no primeiro vídeo. E o planejamento do professor deve contemplar a realidade do aluno, deve trazer propostas significativas, que ouça esse aluno, que vai de encontro, né, do ponto de vista socioemocional e cognitivo, tá? Que vai trazer várias habilidades para esse aluno desenvolver. Então, essa letra aqui é a que está correta, mas a gente vai ver por que as outras não estão. Letra B. Projetar a sala de aula com lugares e materiais definidos prévia e centralmente pelos adultos. Olha, então o professor vai preparar a sala de aula com materiais definidos previamente, decididos só pelos adultos. Regulando, olha a palavrinha, sempre, gente, olha as palavrinhas chaves ali das alternativas, que vão ou de encontro ao que o autor defende, ou vai contra. Então, aqui quando fala que regula a interação das crianças com o meio, o professor deve estimular essa interação dela com o meio, com o outro, né? E não regular, tá? Então, essa letra B está incorreta também. Seguir o planejamento estável, olha aqui de novo, nenhum planejamento, gente, é 100% estável, tá? Ele sempre vai ter alguma mudança, vai ter que, o professor vai ter que replanejar ali a sua rota, porque às vezes alguma coisa não deu certo, ou ele viu que há necessidade dele incluir novas ideias. Então, essa parte que fala que o planejamento estável já começou errando nessa alternativa. E determinado por instâncias superiores da rede de ensino. Olha aqui. O planejamento ele vai ser determinado pela instância superior, o professor ali que está dentro da sala de aula não vai ter participação disso, errado também. Garantindo igualdade executiva entre as unidades escolares. Incorreto. Gente, inclusive, os autores lá do edital também falam que cada escola tem uma identidade única, até uma vinha que fala isso, que às vezes uma proposta de uma solução de problema para uma escola não vai funcionar em outra, porque cada escola vive uma realidade, cada escola tem um público-alvo de alunos, está inserida em uma cultura e sociedade diferente. Então, como que a gente vai fazer um planejamento, né? Vai seguir um planejamento que vem lá da Secretaria de Educação, de uma instância superior, para todas as escolas ali vai achar que vai dar certo? Não. Maria Carme Barbosa não defende isso, tá? Letra D. Tratar o conteúdo por disciplinas. Gente, isso daqui também, olha, todos os autores lá do edital condenavam essa disciplinariedade da educação. Defendiam a interdisciplinariedade, a conversa entre as disciplinas, tá? Então, aqui já começou errando por causa disso daqui. Assegurando que cada professor apresente aos demais os avanços dos alunos em sua área específica. Errado. Letra E. Estabelecer uma ordem linear a ser seguida no desenvolvimento do projeto. Olha só, linear. De novo, errou por causa dessa palavrinha, tá? A ser seguida no desenvolvimento do projeto, podendo ser em ordem de causa e efeito, de antes e depois, do simples ao complexo. Não, gente, tá incorreto. A resposta certa é a letra A, tá bom? Então, número 41, letra A.
Número 42. No cotidiano escolar, a educação antirracista visa a erradicação do preconceito, das discriminações e de tratamentos diferenciados. Assinale a alternativa que apresenta, conforme Cavaleiro, uma característica de uma educação antirracista. Essa autora, gente, ela traz no livro dela um debate sobre educação antirracista e ela fala do grande papel que o professor tem dentro da escola de combater o racismo ali dentro da escola, tá? E, inclusive, ela fala que esse professor não tem que trazer esses temas, né, sobre o preconceito, discriminação, para a aula dele somente na Semana da Consciência Negra. Tem que ser constantemente, tem que haver um diálogo, um debate, mostrar ali para os estudantes que há uma diversidade que a gente deve respeitar, né? Então, eu trouxe essas ideias para vocês já visualizarem aqui, para a gente ver qual alternativa é a correta. Letra A. Exige no espaço de convivência das crianças e nas praças públicas a colocação de cartazes, fotos e livros infantis que expressem a existência de crianças não brancas na sociedade brasileira. Gente, não é só isso que combate o racismo dentro da escola, tá? Essa questão foi colocada aqui para confundir. Ela fala, assim, da representatividade dentro da escola, da inserção de livros, de quando o professor vai enfeitar lá a escola, e tem que haver, sim, a representação de todas as crianças ali, porém, ela não fala dessa maneira que está escrita aqui nessa letra A, tá? Vamos para B. Incentiva os professores a basearem-se na cor da pele. Olha o perigo aqui. Ou nas características raciais de seus alunos para diferenciá-los. Não, gente, olha só, totalmente errada. Em sala de aula. Ensina às crianças e aos adolescentes uma história crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história brasileira. Esse aqui, ó, letra C, tá bom? Então, uma educação antirracista, ela ensina a criança e o adolescente uma história crítica sobre os diferentes grupos, né? Ela mostra a diversidade para esse aluno que constitui a história brasileira. Letra D. Reconhece que os educadores, por enfatizarem a história dos europeus, tornaram-se os principais disseminadores e promotores do racismo na sociedade? Não, gente, ela não fala isso, tá? Ela fala, sim, que há escolas onde acontece o racismo, inclusive por parte de professores, de gestores, mas ela não fala nesse sentido aqui, ó, que os professores são os principais disseminadores e promotores do racismo na sociedade. Incorreta. Letra E. Nega a afirmação de que no ambiente escolar existe algum tipo de reprodução do racismo? Não, ela fala que existe sim, tá? Existente nas relações sociais e extraescolares, não. Então, a educação antirracista, ela mostra que ele existe, ela mostra esse problema, tá? E quanto mais ele é debatido, mais é conhecido, mais trazido ao conhecimento dos alunos, é que essas crianças vão ter a consciência de respeitar os seus diferentes, tá bom? Eu trouxe aqui um resuminho em tópicos do que tinha lá no livro dela, para vocês visualizarem, olha, questões que devem perpassar uma educação antirracista. Então, o que ela fala lá? Reconhecer a existência do problema racial na sociedade brasileira, então ele existe. Buscar permanentemente a reflexão sobre o racismo na escola e na sociedade, não é só lá na Semana da Consciência Negra que o professor deve trazer esses assuntos para dentro da sala, é constantemente, permanentemente, tá? Não conceber qualquer manifestação de preconceito ou discriminação e cuidar para que as relações interpessoais sejam respeitosas, tá? Então, o professor, ele tem que cuidar para que a relação ali dentro da sala de aula, onde ele está presente, sejam respeitosas, né? Considerar a diversidade presente no ambiente escolar e utilizá-la como forma integradora, encorajando a participação de todos. Fazer uma leitura crítica da história brasileira, olha lá, letra C, mediante a qual seja possível mostrar a contribuição de diferentes grupos na construção do nosso país. Buscar materiais que contemplem a diversidade cultural e étnico-racial, bem como aspectos da África que auxiliem a construção de um currículo menos etnocêntrico. Pensar meios e formas em que a educação contribua para o reconhecimento e a valorização da diversidade. Olha, valorização da diversidade cultural e étnico-racial brasileira.
elaborar ações que propiciem o fortalecimento da identidade e autoestima de educandos pertencentes a grupos discriminados, tá? Então, são essas ideias que ela traz lá dentro do livro dela. Voltando aqui, olha, número 42 é a letra C, ó, ensina às crianças e aos adolescentes uma história crítica sobre os diferentes grupos que constituem a nossa história brasileira, tá bom? Número 43, a professora Rosenilda, em uma escola pública de educação infantil, constatou que um de seus alunos já estava aprendendo a escrever. Analisando atentamente o caso, ela descobriu que esse menino recebia bastante estímulo para ler e escrever em casa e resolveu estudar em que nível de aquisição da escrita ele estava. A professora pediu ao menino que escrevesse a palavra gato e ele escreveu A-O. Pediu que escrevesse a palavra panela e ele escreveu A-E-A. Pediu que escrevesse a palavra boneca e ele escreveu O-E-A. Com base em Ferreiro 2010, Roselinda concluiu corretamente que a produção do menino apresentava características da escrita. Gente, olha, aqui na letra A fala alfabética, pré-silábica, silábico-alfabética, silábico sem valor e silábico com valor sonoro. É silábico com valor sonoro, tá? Porque esse aluno já tem a noção da quantidade de sílabas que tem essa palavra. Então, olha, quando eu falo panela, panela, tem 3 sílabas. Então, esse aluno já tem a consciência de que essa palavra é formada por 3 sílabas e ele tem a consciência do valor sonoro. Então, ele atribui letras que têm a ver com o som da palavra e geralmente são as vogais que esses alunos nessa fase usam, tá? Então, é a letrinha E. E aqui do lado, eu trouxe para vocês um resuminho dessas fases da escrita, para que vocês não errem mais e não esqueçam. E a palavra que vai ser utilizada como ditado é o macaco, tá? Então, olha, a criança na fase icônica, ela vai fazer desenhos, tá? Porque o ícone é como se fosse um desenho ali dela representando aquele animal. A garatuxa, essa criança vai fazer rabiscos com voltinhas, tá? A pré-silábica vai já começar a utilizar letras. E geralmente são letras do nome dessa criança e muitas letras, tá? Dependendo do tamanho do objeto ou do animal. Por exemplo, a palavra boi, se fosse a palavra boi que a gente pedisse para essa criança escrever no ditado, ela vai escrever o boi com várias letras, porque o boi é grande. Agora, se eu ditar a palavra formiga, que quando eu escrevo é uma palavra que tem mais letras que o boi, essa criança vai escrever com poucas letras, porque a formiga é pequena perto do boi. Então, ela vai, nessa fase, ela vai representar na escrita o realismo nominal, tá? Ela representa o que ela vê, o tamanho do objeto, tá? E ela geralmente utiliza as letras do nome dela, não tem nenhuma correspondência com o som da palavra. Agora a gente vai falar da silábica sem valor e silábica com valor. Na fase silábica, essa criança já tem noção da quantidade de sílabas que a palavra tem, tá? Então, por exemplo, se você fala a palavra macaco, ela sabe que tem 3 sílabas e geralmente ela vai representar por 3 letras, tá? Quando é sem valor, essa criança vai utilizar palavras letras aleatórias, olha, JPA, não tem nenhuma correspondência com o som da palavra macaco. Quando essa criança está com valor sonoro, ela já vai utilizar as vogais ou alguma consoante que tenha a ver com o som da palavra. Olha lá, A, O. Na silábica alfabética, essa criança já vai escrever consoantes e só que vai faltar algumas letrinhas ali para ela escrever a palavra corretamente. Então, a gente tem aqui, ó, macaco. Ao invés de usar o C com A, ela utilizou o K, tá? Na alfabética, essa criança já vai utilizar todas as letras que contém nessa palavra, que são 6, mas ela ainda vai errar alguma letrinha ali no meio, tá? Em algumas cidades, eles chamam de alfabético inicial. E quando essa criança chega lá no ortográfico, que está aqui, chama de alfabético consolidado. Na minha cidade era chamado assim, alfabético inicial, alfabético consolidado, tá? E em algumas outras cidades chamam de ortográfico. Que ortográfico é o quê? Quando a criança escreve corretamente a palavra, tá? Ah lá, olha, macaco, ela acertou todas as letrinhas, tá? Então, não esqueçam mais disso e não errem, porque essa questão é muito fácil, né? Então, 43, letra E. Número 44, conforme a política nacional, o PNA, do PNA, aí aqui eu tinha que colocar um desses termos, tá? E aí fala, é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à leitura e à escrita,
bem como a sua prática produtiva. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna desse texto. Gente, olha lá. Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à leitura e à escrita, bem como a sua prática produtiva. Lá no PNA, gente, eles trazem dois conceitos pra gente. De literacia, que é o que se encaixa aqui, a resposta é letra A, tá? E o conceito de numeracia. E eu trouxe para vocês aqui esse resumo para que vocês não errem mais, porque muita gente confundiu aqui, ó, com alfabetização, e não é. Tá lá nesse documento, que é a Política Nacional de Alfabetização, eles não utilizam a palavra alfabetização para determinar esse conceito aqui, e sim literacia, tá? E eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Olha, o que é literacia e numeracia? Literacia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à leitura e à escrita, bem como a sua prática produtiva. Pode compreender vários níveis, desde o mais básico, como o da literacia emergente, até o mais avançado, em que a pessoa que já é capaz de ler e escrever faz uso produtivo, eficiente e frequente dessas capacidades, empregando-se na aquisição, na transmissão, por vezes, e na produção do conhecimento. A numeracia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a matemática. É de fundamental importância a capacidade de ler e escrever números, compreender funções e o significado das 4 operações matemáticas. Então, não esquece, gente, quando fala de PNA, a gente fala muito disso daqui, ó, literacia, numeracia, então você não vai errar isso mais. Então, voltando lá, número 44, letra A. Número 45, na perspectiva da didática da matemática, conforme Moreno, Paniza et al., 2006, pode-se afirmar corretamente que... Gente, essa autora, ela fala muito no ensino da matemática de forma significativa, utilizando jogos, que não use métodos de memorização para o aluno, mas trazendo práticas reais ali do dia a dia dessa criança e propondo soluções de problemas, tá? Então, já leva essas ideias dessa autora para responder essa questão. Vamos lá, letra A. O trabalho do professor consiste em propor ao aluno situações de aprendizagem para que este produza seus conhecimentos, partindo da busca pessoal dos procedimentos que lhe permitirão encontrar a resposta para o problema apresentado. A resposta é essa letra A aqui, tá? Olha lá, o trabalho do professor consiste em propor ao aluno situações de aprendizagem que este produza seus conhecimentos. Então, ó, o aluno como produtor do seu conhecimento, partindo da busca pessoal dos procedimentos que lhe permitirão encontrar a resposta para o problema apresentado, ó. Resolução de problemas, tá? Vamos para B para ver por que está errada. A aprendizagem ocorre quando, sendo apresentados em sala de aula os estímulos necessários, os alunos conseguem dar as respostas esperadas. Decorada ali, né? Esse aluno não vai pensar, né? E outra coisa, se esse aluno errar, gente, a gente tem que levar o seguinte pensamento. O erro vai demonstrar o que esse aluno aprendeu. A gente tem que ver como esse aluno pensou para que ele errasse ali e então ele possa adquirir essa habilidade. A gente não deve desconsiderar o erro só porque esse aluno não respondeu da forma que a gente esperava, tá? Então, ó, respostas esperadas pelo professor, e a progressão consiste em ir do simples ao complexo. Errado também. Passo a passo. Essa autora não fala isso, tá? Letra C. O aluno considerado um sujeito carente do saber, olha isso. Ela fala lá no livro dela, gente, que o aluno, ele traz sim uma bagagem ali de conhecimentos. O professor tem que considerar os conhecimentos prévios desse aluno para daí, a partir desses conhecimentos, planejar a sua prática, tá? Então, aqui já está incorreto. Aprende por meio de treinamento, olha aqui, decorar, memorizar, ela não fala isso lá, ela não defende isso. Isso é da repetição, ó, e memorização. Lembra que eu falei que essa autora condena essa prática de ensinar a matemática? Das noções matemáticas em um processo cumulativo de somatória de pequenas porções do saber. Errada. Letra D. A aula consiste em ensinar as noções matemáticas aos alunos para que depois eles consigam aplicá-las. Ou seja, eles resolvam problemas se previamente o professor lhe ensinar os procedimentos consagrados. Gente, aqui que está errado, ó. O aluno vai sim resolver problemas, mas não é necessário que o professor previamente lhe ensine os procedimentos consagrados,
como fazer contas, tá? Esse professor pode estar ali propondo problemas constantemente, inclusive para introduzir um conteúdo, tá? Esse aluno vai ser visto como um aluno pensante, tá bom? Como um aluno que constrói o seu saber. Então, aqui, ó, produza seus conhecimentos, como fala lá na letra A. Letra E. O ensino dos conteúdos matemáticos na educação infantil visa preparar as crianças para o ingresso no ensino fundamental. Por esse motivo, considera-se que o aluno aprendeu quando já consegue escrever convencionalmente os números. Olha aqui, que fala que o ensino matemático visa preparar o aluno para o ingresso no ensino fundamental. Já começou errando aqui. Gente, a educação infantil, ela não tem o objetivo de promover o aluno, de preparar ele para entrar ali no ensino fundamental, tá? E aqui ainda fala, ó, por esse motivo, considera-se que o aluno aprendeu quando já consegue escrever os números. O aluno já aprendeu matemática assim que ele aprende a escrever os números? Não, né? Então, olha, letra A que é a correta, número 45, letra A. Número 46. Ao discutir o uso do jogo no ensino da matemática, Kishimoto afirma que são as contribuições da psicologia. Gente, eu trouxe um slide para a gente dar uma olhadinha primeiro e depois a gente voltar aqui para responder juntos, tá bom? O lado sério do jogo, a possibilidade de aprender. O professor deve tornar os ambientes de ensino bastante ricos em quantidade e variedade de jogos. Gente, a Kishimoto, ela fala das contribuições que o jogo que o jogo tem na vida da criança. E, inclusive, esse jogo vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo dessa criança, tá? E quando a criança utiliza desses jogos ali para aprender o conteúdo dentro da sala de aula, quando o professor propõe a essa criança que ela utilize esses jogos, essa criança vai aprender de forma significativa, tá? Então, olha, quando fala que o professor deve tornar o ambiente bastante rico em jogos, isso daqui vai fazer a sua aula ficar mais dinâmica, os alunos vão se interessar mais, vão estar mais motivados, então isso vai contribuir para a aprendizagem deles, tá? O jogo traz contribuições socio-interacionistas, então olha, a criança quando joga, ela tem interação com várias outras crianças e até mesmo conosco, quando a gente está ali explicando as regras desse jogo, ou a gente senta para brincar com essas crianças, tá? Ou seja, ele vem estabelecer novos paradigmas para a utilização do jogo na escola. E considera o jogo impregnado de conteúdos culturais. Então, olha lá as palavrinhas, ó, socio-internacionista. O jogo, ele vem impregnado de conteúdos culturais, inclusive as brincadeiras que ela fala que são as tradicionais, né, que são passadas ali de pais para filho, que são frutos da cultura popular, e que os sujeitos, ao tomar contato com eles, fazem-nos através de conhecimentos adquiridos socialmente, tá? Então, olha, na perspectiva socio-interacionista, o jogo é assumido como a finalidade de desenvolver habilidades de resolver problemas. A importância do jogo está em aproximar a criança do conhecimento científico. Então, agora vamos voltar lá na questão. Olha, ao discutir o jogo no ensino da matemática, Kishimoto, 2009, afirma que são as contribuições da psicologia de cunho socio-interacionista. Só tem uma alternativa com essa resposta. Vamos continuar. Que vem estabelecer novos paradigmas para a utilização do jogo na escola. Conforme a autora, essa concepção considera o jogo como impregnado de conteúdos culturais. Olha, se a gente não soubesse isso e fosse olhar as outras alternativas, olha, atitudinais, factuais, conceituais ou procedimentais, gente, os jogos, eles são culturais, eles estão presentes ali, inclusive essa autora fala de jogos tradicionais, tá? Então, está relacionada com a cultura, não esqueçam isso quando fala dessa autora, tá? E que os sujeitos, ao tomarem contato com eles, fazem-no por meio de conhecimentos, ó, conhecimento adquirido como? Socialmente, tá? Aí é que as outras trouxeram afetivamente, academicamente, informalmente ou espontaneamente? Não, socialmente. Então, a única correta aqui era a letrinha C, tá bom? Então, número 46, letra C. Agora, na número 47, as práticas de inclusão giram em torno de uma questão de fundo, a produção da identidade e da diferença. Conforme Mantoan, diferenciar para incluir é possível quando, gente, Mantoan, guarda isso na cabecinha de vocês quando falar dessa autora. Ela fala
que quando a gente adapta um conteúdo diferenciando o aluno pelo laudo que ele tem, a gente está excluindo esse aluno e não trazendo ele ali para dentro da sala de aula, tá? Então, ela fala que o professor faz isso na melhor das intenções, mas o que esse aluno tem que ter acesso é o mesmo conteúdo ali de toda a sua sala. Ela não fala que esse aluno não pode ter um atendimento especializado, pelo contrário, mas ela fala que o professor não deve excluir esse aluno. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês visualizarem. Eu estou ensinando na minha sala sobre substantivo. E aí, para esse aluno que tem o laudo lá na minha sala, eu falo, não, esse aluno não vai conseguir fazer essa atividade. Eu vou trazer uma atividade do alfabeto para ele, porque essa ele consegue fazer. Tá vendo? Você está adaptando a atividade, mas está diferenciando o que esse aluno aprende. Então, esse aluno, quando você estará lá ensinando para todos ali na sala sobre substantivo, esse aluno vai estar ali fazendo o conteúdo de alfabeto. E ele não vai estar aprendendo como todos. Então, ela não defende adaptação curricular. Você pode sim adaptar essa atividade de substantivo. Por exemplo, esse aluno é um aluno que não consegue escrever, ele tem uma dificuldade motora. Mas você pode fazer um jogo onde ele vai aprender substantivo de maneira que ele não precisa escrever. Você pode fazer uma tabela onde ele vai colocar as imagens do substantivo concreto e do substantivo abstrato. Então, há várias infinidades de maneiras de você oferecer o mesmo conteúdo, de maneira que esse aluno consiga realizá-lo junto com a turma, aprendendo o mesmo conteúdo com a turma, tá? Então, olha, quando falar dessa autora, ela não defende adaptação curricular, então não esqueça isso, tá? Letra A. A aprendizagem dos alunos acontece mediante a facilitação, olha aqui, facilitação de atividades. Você vai dar uma atividade mais fácil para esse aluno, o qual decide o que eles têm ou não capacidade de aprender. Então, o professor vai decidir o que esse aluno pode ou não pode aprender. Errado. Então, essa autora não defende isso. Letra B. O aluno ou o beneficiário de uma ação afirmativa qualquer está no gozo do direito de escolha ou não dessa diferenciação. Isso, essa autora, gente, é a letra B, tá? Ela fala isso lá no livro dela com um exemplo prático, tá? Ela fala o seguinte, que o aluno, por exemplo, que utiliza uma cadeira de rodas, vai poder escolher se ele vai sentar lá na frente ou lá no fundo, e não um lugar pré-determinado pela professora, tá? Ela fala também do aluno que é cego e utiliza ali um computador para aprender de forma melhor e conteúdos em braille também. Ela fala que esse tipo de diferenciação não exclui o aluno, pelo contrário, potencializa a maneira dele aprender. Então, é a letra B. Então, esse aluno aqui vai estar no gozo do direito de escolher ou não essa diferenciação, tá bom? Então, vamos para a C. Os estudos são realizados de acordo com os objetivos e conteúdos adaptados. Conteúdo adaptado, gente. Prescritos por professores e especialistas. Não, errado. As escolas asseguram aos alunos com deficiência critérios de avaliação abrandados e terminalidade específica para a certificação escolar. Também não. Letra E. Os aparatos pedagógicos tornam menor ou maior o grau de dificuldade. Gente, não, pelo contrário, os aparatos pedagógicos estão ali para auxiliar esse aluno e potencializar a aprendizagem dele. E aqui está falando, vai só diminuir ou aumentar o grau de dificuldade do aluno? Não. Em sala de aula, para certos alunos com deficiências, pelo contrário. Então, resposta certa, letra B. Número 47, letra B. Olha, eu trouxe aqui para vocês um resuminho falando dela. É importante, eu gosto muito dessa autora, tá, gente? Porque ela fez eu repensar a minha prática. Antes de conhecer Mantoan, eu era uma professora, depois de conhecer Mantoan, me tornei outra professora. Então, eu gosto muito de falar sobre as ideias dessa autora. Então, ela traz aqui, diferenciar para incluir é possível, quando o aluno ou beneficiário de uma ação afirmativa qualquer estiver no gozo do direito da escolha ou não dessa diferenciação, tá vendo? É a letra B. Um exemplo desse direito é o aluno que pode optar pelo lugar que ocupará em uma sala de aula quando usa cadeira de rodas. Nos exemplos de diferenciação citados, que envolvem inclusão nos processos educativos, estão resguardados os direitos à igualdade
de estudar e compartilhar conhecimento com os colegas da turma. Então, esse aluno vai compartilhar do mesmo conhecimento que todos ali estão aprendendo. E há diferença. Então, ele vai ter direito, sim, a uma diferença ali. Ele vai ter direito a um olhar para que esse laudo que ele tem ali seja, sim, um fator de um olhar do professor para que ele veja o que esse aluno necessita para que ele aprenda de maneira igual, com equidade com os outros alunos, mas não para segregar esse aluno do conhecimento comum que todos ali estão aprendendo naquele momento na sala de aula, tá? E há diferença, que assegura ao aluno equipamentos, apoio da tecnologia da sala de aula e outros suportes. Então, isso aí o aluno tem direito. E que ele faculta a liberdade de escolhê-los, de modo que se sinta melhor assistido para participar das aulas e aprender. Conforme o documento curricular da Rede Municipal de Ensino de Santo André, a instituição de educação infantil compreende um espaço de atendimento às crianças de 0 a 5 anos, tendo um objetivo principal. Então, qual que vai ser o objetivo principal que esse currículo de Santo André ali contempla na educação infantil? Gente, é a letra A, tá? A sua formação como cidadãos. Vamos olhar lá no próximo slide, olha. A visão de instituição de educação infantil, página 17. A instituição de educação infantil compreende um espaço de atendimento às crianças de 0 a 5 anos, tendo como objetivo principal a sua formação como cidadãos, prezando por práticas que possibilitem o desenvolvimento de uma consciência crítica, reflexiva, autônoma e ecológica. Gente, os autores do edital defendiam isso também. Eles foram de encontro ao currículo de Santo André, assim como indicado na revisão das DCNEs. Então, olha, número 48, olha, qual que é o objetivo principal das instituições de educação infantil? A sua formação a formação da criança como cidadão, tá? Então, não esqueçam isso. Número 49, conforme a lei municipal, número 6.833/91, artigo 40, é um direito do integrante do quadro do magistério do município de Santo André, entre outros. Gente, eu já trouxe a lei aqui embaixo para a gente já ver o que está errado em cada letrinha, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. O professor vai receber auxílio para a publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnicos científicos, quando for de conveniência da administração, tá? Então, quando a administração ver que é necessário, esse professor vai receber auxílio para a publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnicos científicos, tá? Letra B. Número 2. Ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização profissional, a critério da administração. Então, sempre vai estar ali que o professor tem o direito, sim, de participar dessas formações, de estudar, porém, tem que haver essa comunicação com a administração, tá? Letra C, inciso 12. Recesso escolar anual de no mínimo 15 dias corridos, tá bom? Número 3. Dispor no ambiente de trabalho de instalações e material técnico-pedagógicos suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia as suas funções. É essa letra D, que está toda correta lá. Já vou mostrar lá por que as outras estão erradas. Depois, inciso 7. Receber, através dos serviços especializados de educação, assistência ao exercício profissional. Agora vamos voltar nas alternativas. Letra A. Receber auxílio para a publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnicos científicos. Sempre que fizer solicitação prévia, não, gente. Vai ser a critério da administração, tá? Sempre que a administração achar conveniente, tá? Letra B. Ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização profissional. Quando desejar, isso aqui tá errado. Sem a necessidade de recorrer à administração. Não, gente. A critério da administração. Letra C. Desfrutar de recesso escolar anual de no mínimo 30 dias. Não, gente. Vocês viram lá que é 15 dias corridos. Letra D. Dispor no ambiente de trabalho de instalações e material técnico-pedagógico suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia suas funções. É a letrinha D, tá? Letra E. Receber através dos serviços especializados de educação
Assistência financeira para o exercício profissional ou tratamento de saúde. Gente, é até aqui, ó, exercício profissional. Tratamento de saúde não entra. Então, a única correta é a letra D. Número 49, letra D. Vamos para 50, é a última. Veio falando de LDB, foi a única questão de legislação nacional que eles pediram, né? Então, vamos lá. Conforme a Lei 9.394 de 1996, artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, entre outros, letra A, atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em todas as etapas, preferencialmente em centros de atendimento especializados, os CAIAs. Não, gente, é preferencialmente na rede regular de ensino. Não esquece isso daqui, tá? Letra B. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores a condição de acesso e permanência na escola. Gente, a 50 é essa letra B. Ela está correta de acordo com o artigo 4. Agora a gente vai ver as outras para ver por que estão erradas. Letra C. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, exceto para o ensino médio. Gente, é isso aqui que está errado, ó. É em todas. Por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, esse exceto para o ensino médio que ficou errado aí. Letra D. Vaga na escola pública de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, mais próxima da residência para todos os estudantes, a partir do dia em que a criança completar 3 anos. Gente, não, é 4. 4 anos de idade, tá? Letra E. Educação digital com a garantia de conectividade em alta velocidade em centros de informática em um raio menor de 3 km. Gente, não, é dentro da escola, tá? Quando fala aqui em centros de informática, é isso que está errado. Assegurando o desenvolvimento de competências do letramento digital. Então, não é em centros de informática, é dentro da escola. Então, a única correta é a letra B, 50 a letra B. E aí, gente, comenta aqui nos nossos comentários quantas questões você acertaram. Comenta se essa correção do simulado ajudou você a tirar um pouco da ansiedade até sair o gabarito final, né? Lembrando que isso aqui é uma correção preliminar, não é a final. Então, se acontecer alguma resposta diferente que a banca der, eu vou fazer aqui a retificação para vocês. Eu desejo que vocês sejam abençoados, que vocês consigam passar dentro lá das vagas e continuem acompanhando aqui o meu canal e se inscrevam. Deixa seu like aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma e deixa seu comentário aqui para mim também. Um abraço e até os próximos vídeos.